Nossa, meu filho tá me ensinando, ele sabe tudo. Ele falou que é muito fácil. Tem alguns que tá. Boa noite, turma, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Boa noite, tudo bem? Tá faltando, né, muita gente ainda, mas eu acho que eu já vou começar a aula. Hoje a aula não é tão extensa, vai ser bem rapidinho. Essa primeira aula, né, e depois a gente tem a segunda. E eu tenho uma novidade, né? No dia 26 agora, a gente vai ter nossa primeira aula prática. Então, vai ser bem legal, né? E, e aí eu acho que vocês vão ter que agendar, eu não sei como que tá funcionando, vou procurar saber e aí eu informo para vocês, né? Porque eu fiquei sabendo dessa novidade hoje. Acho que a outra professora Lohane, né? Acho que ela já vai ministrar agora, né? Essa aula prática. Começar, e aí no dia 26 é a minha aula prática, né, que vai ser em um sábado, acho que é no sábado. Aí eu vou ver direitinho como que vai funcionar, e aí eu passo para vocês. Eu creio também que o pessoal da secretaria também vai estar entrando em contato com vocês, tá bem? Ô, professora, uma dúvida sobre essa questão de aulas práticas. A gente que é de outra cidade, não está tendo transporte para poder estar indo. Vai ter uma aula também, tipo assim, vai estar tendo a aula prática lá e a gente vai estar podendo acompanhar por EAD, como a gente está fazendo agora, ou não? Então a ideia é isso, sabe? Mas você é de qual cidade? Tô de Caçu. De Caçu. Tá, porque tem as outras cidades, igual Paranaiguara, parece que São Simão, e na Solândia, Govelândia, eles disponibilizaram, acho que micro-ônibus, sabe, para trazer o pessoal. Até mesmo eu acho que acho que foi o Márcio mesmo que ligou nas prefeituras e conseguiu, sabe? Então, aí talvez seria uma ideia, né? É só você de Caçu, né? Só eu. Entendi. Não, mas aí a gente vê. Mas eu acho que vai ter um computador lá, então vai ser, eu acho que vai ser gravado também, então você vai poder participar. Quem não puder vir, tá? Tá bom, então. Aí, turma, eu vou ver como que vai ser a medida de segurança também, como que vai estar funcionando, mas o uso de jaleco é obrigatório, tá? Então não se esqueçam, calçado fechado, jaleco, eu acho que luva também, então eu vou estar conversando com. Obrigada. Eu vou estar conversando com eles e aí eu passo para vocês certinho, mas já deixem agendado aí no dia 26 desse mês ainda. Nossa primeira aula prática. E vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Tá legal? Pode, eu posso continuar, eu posso dar início à aula, então? Pode sim, professora. Tá, eu vou só. O pessoal tá atrasado hoje. Hoje estão atrasados. Quer compartilhar?
Peraí, turminha, houve um erro aqui, não tá querendo compartilhar. Deixa eu sair aqui. Turma, vocês esperam só um pouquinho, eu já volto, tá? Não saiam daí. Forte. Não, essa atualização aí tem. Deixa eu só. Oi, turma, vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Eu tô, né? Sim, eu tô também. Tá tudo beleza então? Tudo tranquilo. Então tá bom. Obrigadão. Então, gente, isso acontece. Tivemos que fazer outras coisas aqui. Mas que bom que deu certo.
Então vamos. Oi. Então vamos lá. E falamos então da importância dos micro-organismos, né, de modo geral. E agora vamos falar um pouquinho do uso desses micro-organismos na agricultura, né? Qual que é a importância? E na próxima aula eu quero falar também sobre os micro-organismos, né? O uso dos micro-organismos aí na biorremediação, também que é muito importante. Então vamos lá. Hoje, né, a produção agrícola no Brasil, ele tem avançado, né, avançado cada vez mais, e estamos sempre aí no segundo e no máximo no terceiro lugar, na terceira colocação na produção, principalmente, né, na produção de soja. Então, a cultura de soja, como vocês podem estar vendo aqui nessa imagem, foi a que teve, né, a que tem aí uma maior produtividade. Então, aqui tem, né, as principais atividades agrícolas no Brasil, e em 2019, teve um valor, né, da produção aí foi de 343 bilhões, né, de tonelada aí, de dinheiro aí, de renda. E a soja aí em destaque, depois seguido pela cana-de-açúcar e o milho. Então, mas para ter, né, uma boa produtividade, para ter um bom rendimento, existem várias estratégias, né, várias coisas aí que o produtor tem que estar fazendo, organizando, né? Então, é necessário bastante empenho, que vai desde o quê? Desde o manejo do solo, com o uso aí de mecanização agrícola, né? Máquinas pesadas, sistemas de plantio direto que hoje, né, está sendo utilizado, que é o quê? Que é a palhada, né, que sobrou da colheita, vamos supor, da soja, ela fica ali no solo até o próximo plantio, né? Seja aí o milho. Então, essa palhada que fica ali sobre o solo, ele protege aquele solo e acaba protegendo aí, né, de até mesmo os micro-organismos que estão ali presentes, os nutrientes. Então, fica ali aquela matéria orgânica. E além disso, né, então, para ter uma boa produtividade... Lene, tudo bem? Serve como adubo também, não? Oi? Serve como adubo também, quando chove, apodrece. Não, você fala o capim ali, né? Aquela palha que sobra. Isso, não, isso. Ele acaba virando um adubo mesmo, uma matéria orgânica. E assim, é melhor do que você deixar o solo ele descoberto, tá? Então, hoje em dia está se usando, e também hoje está se usando um outro método, né, que é você plantar tipo milho, e depois você já planta ali o capim, né? Quando você planta, você colhe ali o milho, o capim ele já brota. Então, é uma outra alternativa. E com outros também, aí você vai ter aí a colheita da soja, depois você coloca o gado, e aí depois você entra ainda com a safrinha, né? Que pode ser milho, feijão, enfim, várias outras culturas. Então, é importantíssimo. É importante não deixar o solo ele descoberto, né? Tá tendo ali. Então, para ter uma boa produtividade, né, para uma boa produção, é necessário o quê? Fertilizantes químicos industrializados. Isso gera um impacto muito grande, né, em questão aí em questão ambiental. E um dos fertilizantes, né, que mais é utilizado
são o quê? É o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, esses três fertilizantes, né, esses três nutrientes aqui, eles são essenciais para a planta, para que ela se desenvolva e com isso tenha uma boa produtividade, uma boa colheita. Aqui desse lado aqui, temos esses 3 barris. Nesse aqui, olha, a planta, né, o solo ali, ele tem todos os nutrientes na quantidade ideal que a planta precisa. Então, a planta, ela consegue se desenvolver melhor. E com isso, ocorre o quê? A retenção de água. Então, a planta ali, por mais que tenha sol, né, nesses tempos aí de seca, a planta, ela consegue se manter. Quando falta, né, esses nutrientes, ocorre uma perda, né, uma perda aí da retenção de água, e a planta, ela não se desenvolve tão bem. Nesse outro aqui, ocorre, esse outro aqui já não tem quase nada. Olha aqui, o nitrogênio, que é um dos principais aí que promove o crescimento da planta, né? Ele faz parte das moléculas de clorofila. Então, quanto mais clorofila, mais fotossíntese. E quanto mais fotossíntese, mais produtividade. Aqui temos também o fósforo, né? O fósforo, o potássio, o zinco, o enxofre. Então, esses são nutrientes essenciais para a planta crescer e se desenvolver e ter uma boa produtividade. E aí ocorre o quê? Aí não tem retenção de água, né? Então, essa planta, ela acaba perdendo água. E gera aí um impacto muito grande no bolso do agricultor. E isso eles não querem de jeito nenhum, né? Então... E outra coisa também, né, seria as pragas e as doenças. Então, e isso é um problema muito grave, porque quando ocorre, né, o surgimento de alguma praga, de doença, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que jogar aí pesticidas e fungicidas. E isso gera impactos muito grandes no meio ambiente, contaminando aí o lençol freático, né, o ar pela volatilização e ali no solo mesmo, né, que vai pelo lençol freático, que a gente chama de lixiviação. Então aqui a gente tem, né, a gente tem algumas doenças que eu até falei para vocês, né, a ferrugem, que hoje em dia destrói aí a plantação. Então, a gente tem várias doenças que pode ocasionar aí uma perda muito grande, se não eliminado a tempo. Então, uma ótima opção é o uso dos micro-organismos. Eles têm mostrado efeitos muito bons, não só na agricultura, mas em outras, né, em outros lugares, como aí na recuperação de áreas degradadas, biorremediação. Então, eles têm mostrado aí uma eficiência muito grande. Então, esses micro-organismos, esses nutrientes, né, principalmente principalmente o fósforo e o potássio, eles vêm o quê? Eles vêm de fontes limitadas de rocha. Então, que são utilizadas, que depois, né, ocorre a trituração dessa rocha e aí é utilizada como fertilizantes químicos. Então, esses fertilizantes, eles são muito caros, eles são caros para o produtor rural e a planta ela necessita, né, necessita de muito fertilizante, o solo ali. E principalmente se o solo não tiver, né, se a pessoa, o produtor ali, ele não cuida daquele solo. Porque muitas das vezes a pessoa só pensa em plantar, né, e não cuidar ali daquele solo. E aí, então, além de ser, né, muito caro, ele
ele destrói ali o ambiente mesmo, o meio ambiente. Isso é muito, muito preocupante. Então, para se manter uma boa produtividade, é necessário que as plantas elas sejam então fertilizadas, esteja então com ausência, né? Então, de doença, de vários fatores que venham a prejudicar esse crescimento da planta. Então, o uso dos micro-organismos, né? Pensando nisso, essa relação planta e micro-organismo tem se produzidos inoculantes comerciais. Então, esses inoculantes, eles fazem um papel aí da substituição. Eu falo parcial, eu não falo completo, né? Porque hoje a gente tem vários estudos, e eu vou estar mostrando para vocês, da utilização desses inoculantes, da substituição em parcial, cerca de 40%, 50%. Então, você acaba economizando bastante, porque esses inoculantes, eles saem bem mais barato, muito mais barato, do que os principais fertilizantes, né? Que é a base de nitrogênio, de fósforo e potássio. Então, eles são constituídos, né, principalmente por micro-organismos nativos em ambientes naturais. Esses inoculantes comerciais. Então, eles são produzidos por micro-organismos, né, em ambientes naturais, em ambientes preservados. Então, a gente vai lá, coleta uma amostra, que eu falei para vocês, né, lá dos endofíticos, rizosféricos, mas é a mesma coisa, tá? Você coleta lá essa amostra, leva para o laboratório, e ali a gente faz todo o procedimento que eu expliquei para vocês nas aulas aí anteriores, onde a gente verifica as funções desses micro-organismos. Quais são as funções desses micro-organismos? O que eles desempenham, né? O que ele faz com a planta? No solo, como que ele age? Né? Ele inibe algum patógeno? Ele tem produção aí de nitrogênio? Ele aumenta o crescimento da planta? Ele desenvolve o sistema radicular ali? Né? Então, isso são testes que a gente faz normalmente, né? A gente faz no laboratório e depois a gente passa para a casa de vegetação, que é uma estufa, né? E ali a gente faz os testes com as plantas. E aí depois, tá ok, a gente passa para o campo. Então, são vários testes, né? Para a gente dar um ok aí. Então, os mais antigos, né, utilizados aí, os inoculantes, são a base de rizóbio e bradirrizóbio, que são utilizados aí na agricultura. Então, esses, né, são... aqui a gente tem as raízes, né, de plantas com rizóbio. Aqui a gente tem com rizóbio, ó, vocês estão vendo esses glândulas aqui, glândulozinhos? Então, aqui são os rizóbios e aqui são bradirrizóbio. Olha, vocês conseguem visualizar direitinho? Dá para ver. Sim. Sim, vocês estão entendendo? Sim. Eu não estou falando muito rápido, não, né? Se eu estiver falando rápido, vocês vão me interrompendo, tá? Vão me perguntando, vão me questionando. Deixa eu ver aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, olha só. Olha que legal. Dá para você fazer isso até no campo, para você ver se há uma produção, né? Se há alguma atividade de fixação de nitrogênio ali naquela planta. Como, professora? Você pega esses nódulos aqui, que são, né, aqui a gente tem rizóbio, aí o bradirrizóbio. A gente pega esse nódulo aqui, a gente aperta ele. Se ele tiver branco, não há ausência de atividade de bactérias fixadoras de nitrogênio ali. Ainda não há. Se você pegar e amassar e ele tiver vermelho, né, ali tiver meio vermelhado assim,
é porque tá uma alta produção ali de atividade de fixação ali de nitrogênio. Então tá ótimo. Se tiver preto, quando vocês amassarem, é porque as bactérias que estavam ali já estão mortas, né? Então acabou. Elas não estão mais fazendo esse papel, né? Produzindo aí, tendo essa atividade de fixação de nitrogênio, né? Então então você consegue só de visualizar e tocar, né? Você consegue perceber se essas bactérias elas estão aí fazendo essas atividades, né? Essas atividades de fixação de nitrogênio. Gabriela? Essa imagem aí, isso são nas raízes? E Onde ficam os nódulos aí? isso mesmo, né? Esses são, isso mesmo, são os nódulos. Então, eu acho que quando você faz esse teste, vai numa plantação aí, com certeza a maioria das pessoas já viu. Vai numa plantação e tira uma planta lá e aí você visualiza, né, a raiz da planta. E aí normalmente você vai encontrar. Porque, gente, hoje, todas as lavouras, né, todo o agricultor, praticamente todos os agricultores, eles utilizam bactérias, eles utilizam inoculante, tá? Quase todo hoje e tem, né, porque tem mostrado aí vários resultados. Como eu falei para vocês na aula anterior, o produtor é difícil às vezes você entrar na cabeça dele, né? Então, se um agricultor, né, um produtor rural ele faz e dá certo, ele vai passando para os outros, né, colegas ali, para as outras fazendas ali, e eles acabam fazendo. Hoje em dia, a maioria, se eu não falar tudo, eles utilizam as bactérias, os inoculantes aí na produção de várias culturas, como soja e milho. Então, Eu já vi na soja. Oi? Eu já vi na soja. Isso. Na soja. Aham. E aí você já viu esses nódulos aqui, né? Isso, já vi. Aham. E aí faz esse teste que eu falei para você. Aí quando você vê de novo, você aperta. Certo? E aí quando você apertar, se tiver branco, é que não está tendo atividade, né, das bactérias ali de fixadoras de nitrogênio. Se tiver vermelho assim, é porque está tendo. Se tiver preto, elas morreram, tá? E aí daquele nódulo ali, a gente fazendo uma sepsia, uma limpeza geral, a gente consegue isolar essas bactérias também, que estão ali. Legal, né? É bem legal essa parte. Alguma dúvida? Mais dúvida? Não? Aqui nessa figura 2, né, temos os exemplos aqui dos Rhizobium, Bradyrhizobium. A estrutura realmente é de uma bactéria. Gabriela? Como que elas são colocadas na plantação? Através daqueles maquinários? Isso, tem várias alternativas, vários assim, né? Acho que o que a gente mais utiliza é na semente. Né? Então, o produtor mesmo, ao colocar ali a semente ali na máquina, né, que vai efetuar a plantação ali, ele já coloca o inoculante junto ali. Mas o normal mesmo, o bom, é você colocar na semente e esperar secar um pouquinho, né? Até aquela semente absorver um pouco daquele inoculante. Aí planta normalmente. Ou você pode, depois que a planta se desenvolveu um pouco, você pode vir pulverizar nas folhas. Também dá o mesmo resultado. Mas o ideal é na semente. Então, a gente tem bactérias exotróficas e promotoras do crescimento vegetal. Então, aqui tem essas aqui são uma das principais, né? O que eu gosto muito é a Azospirillum brasilense, que tem mostrado um efeito muito bom
Eu vou mostrar um trabalho para vocês, o sistema radicular do milho, para vocês verem a diferença, né, quando a gente coloca esse inoculante. Então, eles têm, além de, né, eles têm mostrado aí efeitos promissores na produtividade de muitas culturas. Então, é uma alternativa muito boa, muito viável e que tem dado muito certo e que tem aí a gente tem descoberto aí muitas coisas e vem aí, eu acho que está surgindo aí novos inoculantes, né, novas bactérias, e ainda a gente vai conseguir, né, principalmente produtores vão conseguir economizar muito mais com o uso desses micro-organismos. E eu falo assim, né, não só para os agricultores, né, para a gente também, para o meio ambiente em geral. Então, eu acho que é um caminho bem legal e que está sendo muito, muito bom. Esse aqui eu acho que acho que nem precisava falar, que esse aqui eu já toquei no assunto muitas vezes, né, desse poder antagonista, Lucimar. Professora, boa noite. Boa noite. Vendo aí esses fungos e olhando aí, saia só um pouquinho aqui, mas preocupando no mesmo assunto. Com essas queimadas que está tendo, esses fungos e essas bactérias são agredidas do mesmo jeito? Ou depois que passa a queimada com a chuva, elas voltam, elas ficam externas dentro da terra? Como é que funciona? Você sabe dizer se elas vão ser muito prejudicadas, igual várias espécies de árvore, elas também vão ser extintas? Então, já tem micro-organismos, né, que a gente às vezes nem estudou ainda, que já são extintos. Mas, com certeza, né, é prejudicial, não só para as bactérias, mas os nutrientes que estão ali presentes no solo também é prejudicado. Agora, essas queimadas, elas já são esperadas, né, nesse período do ano. A gente fica horrorizado, né? Principalmente quando é alguém que coloca fogo, né? Então, é difícil de você entender a cabeça do ser humano. Mas aí queima ali aquela parte do solo, em cima do solo ali. Aí passa o período, vem a chuva, consegue recompor novamente, tá? Então, esses micro-organismos, eles ficam bem no solo, bem embaixo do solo mesmo, acaba não afetando tanto, mas tem muitos micro-organismos aí que já foram extintos, né? Em áreas que às vezes eles não conseguem sobreviver, áreas desmatadas, que eles não têm um habitat ali, né? Porque eles acaba que precisa de um outro, né? De um hospedeiro, ou de algo até mesmo para fornecer nutrientes para eles estarem desenvolvendo e conseguindo, né, sobreviver. Mas afeta muito, não só esses micro-organismos, como a fauna e a flora. Hoje, nesse período agora, é muito difícil, né, para os animais aí, para a fauna. Eles atravessam, né, as rodovias, então eles acabam indo buscar outros habitats e aí acaba vindo até mesmo para a cidade, para a área urbana, né? Então, isso afeta muito, muito mesmo. E hoje vocês viram, né? Quem é de Quirinópolis viu o incêndio que teve ali próximo ao Cristo. Gente, isso é um horror mesmo. Nossa Senhora, eu fico pensando, sabe, a umidade do ar já tá difícil, né? E ainda, né, eu não sei se foi criminoso, mas com certeza, né? E aí prejudica não só a plantação, né? Não só a flora e a fauna, mas como nós também. Isso prejudica muito, muito mesmo. Tá?
Agora, nesse período, né, as plantas daqui, quando começar a chuva, elas começam. Olha só, gente, a natureza ela é perfeita, né? Eu falo que é perfeito. Deixa eu ver se tem alguém querendo falar. Professora, eu estou na aula, mas já tem. Tá, mas se as plantas morrerem nas queimadas, as bactérias ficam vivas? Não, na verdade, é raro as plantas, né, as árvores, assim, elas já estão resistentes, né? Elas já conseguiram se adaptar a esse período, porque a gente sabe que esse período é de queimadas. Então, vocês podem reparar uma coisa. Tá tudo queimado, né? Vocês olham assim uma área toda queimada, toda destruída, uma árvore toda destruída. Se vocês voltarem na época da chuva, vocês vão ver aí que elas rebrotaram, né? Que elas estão vivas novamente. Então é a mesma coisa, as bactérias elas continuam ali. Mas se a planta morrer, automaticamente, né, essas bactérias, esses micro-organismos também vão, porque às vezes não vai ter outro hospedeiro, né? Não vai ter outra planta ali do lado, só se tiver, né? Se tiver, elas continuam ali, Se não, se essa planta morrer, esses micro-organismos eles podem sobreviver por um período, né? Sem esse hospedeiro, mas se não tiver, eles acabam morrendo sim. E aí você pensa uma coisa, né? Às vezes nem foi estudado, né? Às vezes ali naquele ambiente ali tem micro-organismos que são tops e a gente não teve a chance de estudar e foram extintos, ou às vezes a gente nem nunca mais vai ter mais essa chance de descobrir aí, né? Então, é muito triste, mas a natureza ela se recompõe por causa dessas queimadas, então é uma questão de adaptação. E os micro-organismos também eles se adaptaram, né, a esse clima nosso, a esse período de vento e queimadas, né, temperaturas altas. Então, isso é tudo questão de adaptação. Como a gente adaptou, né? Eles também se adaptam. Então, esses aqui, né, como... já cansei de falar, né, desse poder aqui, desse antagonismo aqui. Então, o controle biológico pode ser de dois tipos, o direto, quando o antagonista ou agente de biocontrole atua diretamente sobre o patógeno, limitando seu crescimento, ou indireto, quando o antagonista induz a resistência sistêmica da planta, né? Então, a gente está aqui, né, antibiose contra um fitopatógeno, Alternaria solane. Então, aqui tá, né, esse patógeno, e aqui está um tipo de fungo. Tá um tipo de fungo aqui, não deixando esse patógeno crescer. E aqui antibiótico contra as bactérias, né? Também, olha as bactérias, aqui, ó, tá vendo onde está olha o halo aqui, perfeito. Isso aqui eu já falei para vocês, então vocês já estão craques. Então, além dos comerciais, né, dos inoculantes comerciais, temos os micro-organismos eficientes. Professora, quem são esses micro-organismos eficientes, né? São bactérias, fungos, leveduras, é um consórcio, né? Me corrijo. É um consórcio de micro-organismos que tem ali. Esses micro-organismos, né, eficazes, eles pode ser bactérias, fungos, leveduras, actinomicetos, então tem a função de antibiose também, promoção do crescimento vegetal, suavização de nutrientes, aumento de produtividade, acelera a decomposição da matéria orgânica, facilita a germinação de sementes. Então, olha também, né, ele também tem uma série de funções. Só tem que... a gente não sabe que micro-organismo tem ali. Então, esses micro-organismos eficazes, eles são realmente um consórcio, né, de várias bactérias, vários fungos, leveduras aí, que estão ali presentes, mas a gente não sabe o que tem ali, tá? É diferente quando a gente isola o micro-organismo e aí a gente faz várias análises
para descobrir qual que é a função. Isso gera tempo, dinheiro, né? E às vezes, né? E custo, né? Muito custo, né? Então, dinheiro. E aí tem que passar por um sério processo, né? Para estar fabricando esse inoculante, então demora muito e muito trabalhoso ainda. Então, olha o método, né? Isso aqui, qualquer produtor, eu acho que eu falei para vocês desses micro-organismos, qualquer produtor, deixa eu ver, boa noite. Então, qualquer produtor pode estar fazendo o seu próprio inoculante com esses micro-organismos eficazes. Eu nem sei quantas horas, porque não dá para me ver aqui. Ó, como que ocorre o preparo do meio desses micro-organismos eficazes? Então, você vai numa mata nativa, né, uma mata onde você acha que não tem poluição, né, que tá boa. Em seguida, né, você afasta a serrapilheira daqui, deixa isso aqui, e aí você coloca uma tábua. E nessa tábua, você coloca um arroz sem sal, sem óleo, sem nada. E um arroz cozido, tá? E aí você deixa aqui em cima. E aqui foi colocado aqui porque na época, esse aqui é um experimento de um aluno lá da UEG, né, do Lucas, colocou isso aqui porque na época estava chovendo, era um período de chuva, então por isso, e também para evitar, né, algum tipo de inseto, alguma coisa, uma ave, né, poderia cair ali. Aí ele deixou por 15 dias. Por 15 dias. Olha só o tanto de micro-organismos que está aqui nessa tábua. Isso aqui tudo, gente, essa coloração aqui é sinal de micro-organismo, tá? Mas aqui a gente pode ter patógenos ou, né, as bactérias, os micro-organismos que são bons. Como que a gente faz para estar identificando? Pela cor, pela coloração. Então, essas cores mais escuras, né, essas cores pretas aqui, a gente elimina. Né? Elimina isso aqui e joga fora. E aí as cores laranja, amarelo, branco, rosa, esses são os micro-organismos bons. Então, é esses aqui que a gente vai utilizar para estar fazendo o inoculante. E aí você olha aqui, né? O Lucas aqui está tirando esses micro-organismos bons e está colocando em um balde. Nesse balde, né, contém água e também melaço de cana. Lembra que eu falei para vocês que os micro-organismos eles necessitam de um nutriente, né? Então, principalmente que contém açúcar, para eles estarem se desenvolvendo ali. Então, aqui usou melaço de cana ou pode ser também açúcar mascado. Mascado, né? E aí depois ele fechou esse balde aqui e de 2 em 2 dias ele ia lá para abrir a tampa, porque ele está no processo de fermentação. Se você deixar por um período muito grande ele fechado, pode ocorrer uma explosão. Tá? Então tem sempre que estar abrindo esse balde. Aí depois, né, de 20 dias, já ocorreu aí a fermentação. Aí não precisa mais tá abrindo, né, toda vez esse balde. Então, depois, né, cessa esse processo então de fermentação e aí já está pronto aí o inoculante. Então é bem simples. Tem para um produtor aqui que amou esse meio e está utilizando aí na lavoura dele. Né? O ano passado ele utilizou, ele planta soja, depois, aí agora acho que ele plantou milho, ele utilizou, aí a gente, né, eles fizeram isso, e aí eles queriam testar só em uma parte do experimento, da lavoura dele, né, porque era um teste. E aí viu que o resultado foi bom e começou a usar em toda a lavoura, e aí mostrou resultado muito bom. Muito bom mesmo. E aí ele começou a falar para os outros produtores e eles estão querendo fazer essa técnica, que sai muito mais barato, né? Né? Não, na verdade, arroz hoje em dia está muito caro, então não sai tão barato. Mas é uma técnica bem legal e que gera resultados muito bons.
Vocês entenderam? Liene? Oi, bem saudável, né? Oi? Liene? Tá ruim o meu áudio. Agora eu consegui te ouvir. Eu tô dizendo bem saudável, né? Saudável? Sim. Turma, esse aqui é um artigo. Quantas horas? Já tá na hora? Acho que dá, né? Esse aqui é um artigo utilizando o azospirilo brasileiro, o inoculante. Olha aqui, o resultado que o uso desse inoculante ele nos trouxe. Esse artigo é do professor Raoni ali da UEG, né? Eu tive a participação, fiquei muito contente. E alguns alunos ali mesmo da UEG, que foi orientado dele. Então, olha isso aqui. Aqui, a gente tem o tratamento controle. Né? Temos o tratamento controle. O que é o tratamento controle? Sem a inoculação com o azospirilo brasilense. Então, não foi inoculado o azospirilo brasilense. Aqui, a gente tem já aqui, né, na verdade, ó, aqui foi pelo spray, inoculante, né, pelo spray, foi o quê? Pulverizado. Então, a gente utilizou duas técnicas, né? Utilizou ali na semente, como eu falei para vocês, e depois pulverizou nas folhas. Então, olha só, nas folhas, né, o que utilizou o spray, olha a raiz. Aqui na semente. Olha a diferença dos dois tratamentos com o inoculante, com o azospirilo, em relação ao tratamento controle. Olha o sistema radicular. Lembrando que o sistema radicular, o que ele faz? Quanto maior ele é, mais nutriente ele absorve e mais água, né? Então, é muito bom o sistema radicular ele ser grande. Né? Isso facilita aí o crescimento e desenvolvimento da planta. E vários outros, né? E esse tratamento também, ele testou a porcentagem de nitrogênio que foi jogado. Lembra que eu falei para vocês que é uma substituição parcial, não é para você, né? Não é para o produtor tirar todo o nitrogênio ali da plantação, não. É uma substituição parcial. Então, aqui a gente testou também a quantidade de nitrogênio, né? De doses de nitrogênio. Então, vai de 0 até 100%, né? Então, 25, 50 e 75. Então, ele teve um resultado muito, mas muito bom mesmo, com doses de nitrogênio. Então, por isso, né, que seria uma substituição apenas parcial mesmo desse nitrogênio. Mas o resultado foi muito bom mesmo, rendeu um bom artigo. Esse aqui é um trabalho meu, né, da minha defesa de TC, da graduação. Ele rendeu dois artigos. Um a gente trabalhou, né, com o capim-paiaguás, que foi inoculado com azospirilo brasilense e também em diferentes dosagens de nitrogênio. Então, observa aqui que para a altura de plantas aos 90 dias, né, o tratamento inoculado, ele foi bom e foi igual, não, ele foi igual ao tratamento inoculado e controle. Aos 60 dias, o teor de clorofila, lembra que eu falei, quanto maior o maior teor de clorofila, maior fotossíntese e maior produtividade. Então, olha aqui, com 100, olha aqui, olha o tanto que foi bom o tratamento inoculado. E foi melhor do que o tratamento controle. Então, vários fatores aqui, várias características demonstraram, né, que o uso do azospirilo brasilense, ele foi muito bom mesmo para esse trabalho, né, para a produção aí de milho. Foi tão bom, esse aqui do capim, né? Esse daqui, ó, do de milho, foi tão bom
que o produtor, porque a gente tinha feito numa fazenda, o produtor achou tão bom que hoje ele nenhuma plantação, né, nenhuma safra dele, ele não deixa de colocar esses azospirilo, ele coloca em todas as plantações, todas as safras. Vou passar mais rápido. Esse daqui também, né, é um artigo que foi o azospirilo, né, a gente testou o azospirilo, e adubação de cobertura com o efeito, né, desempenho de um capim também, não, de Penicetum glauco. Também mostrando, né, olha aqui, né, para a altura da planta, o tratamento inoculado aqui, ele foi superior ao tratamento controle, muito superior, olha. E na verdade, olha, todas aqui a partir dos 30 dias, a partir aqui das doses de 50% em diante, o tratamento controle ele foi muito superior ao tratamento, o tratamento inoculado, né, ele foi muito superior ao tratamento controle, para várias características. Ô, professor, esse tratamento controle é o quê? É usado outro... O tratamento controle, não, é sem nada de azospirilo. É ele normal. Ah, é normal. Plantou, entendi. Entendeu? Porque aí aí faz o quê? Aí uma parte eu uso de controle, onde eu não jogo, onde eu não utilizo a bactéria. Aí tem uma outra que eu utilizo a bactéria. Então, aí eu consigo visualizar o tratamento controle, qual que é a diferença deles. Com o uso da bactéria, ele teve maiores resultados do que o tratamento controle sem a bactéria. Né? Então, por isso que o controle ele é essencial em um projeto, né? No desenvolvimento aí de um projeto. Então, tem que ter esse tratamento controle. Agora entendi. Isso aqui também é um outro artigo, né? Inoculação e co-inoculação de soja com bradyrhizóbio, azospirilo e micro-organismos eficazes. Um outro trabalho bem legal. E foi legal porque o azospirilo associado com o micro-organismos eficazes mostrou uma eficiência muito grande mesmo em relação ao tratamento controle. Olha aqui também, né? Esse daqui é um outro trabalho também com micro-organismos eficazes. Olha isso aqui. Aqui a letra A, a gente tem o azospirilo brasilense, que é as bactérias, né, o inoculante mais usado. Na letra B, temos os micro-organismos eficazes. E aqui, o tratamento controle. Olha só, gente, que show! Já era né? A gente já esperava isso, que o azospirilo ele promove o sistema radicular da planta. Então, olha a raiz, tanto ficou boa. Aqui, o azospirilo. O azospirilo não, o micro-organismo eficaz. Olha a diferença com o tratamento controle. Né? Então, mostrou também uma eficiência muito grande, sendo que esses micro-organismos eficazes, esses EM, a gente consegue produzir em casa. Né? A gente consegue produzir em casa. Só tem que a gente não sabe. Isso é pé de milho, é? Esse aqui não, deixa eu ver. Parece raiz de milho. Milho mesmo. É isso mesmo, milho. Esse aqui também é. Ana Flávia. Oi. Eles não fizeram teste por exemplo, com os dois micro-organismos simultâneos na mesma planta, por exemplo? Com os dois, né? Para ver se os dois conseguem trabalhar juntos e tem um bom resultado? Sim, aqui, ó. Nesse teste aqui, que eles trabalharam junto. O bradyrhizóbio, o azospirilo e o EM. Olha o tanto que eles foram bons. Eles fizeram o teste e mostrou que juntos eles trabalham bem melhor do que em relação ao tratamento controle. E quando você compara o EM com o tratamento controle, ele foi muito bom. Muito bom. Então, os dois, azospirilo mais o EM, mostrou também um resultado ótimo. Ótimo.
Eles fizeram. Esse aqui. Então, considerações finais, o uso de micro-organismos na agricultura são apontados como alternativa promissora, né, de atividades agrícolas sustentáveis devido à sua ampla aplicação em detrimento ao uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos industrializados. Nossa, isso aqui tá uma palavra errada. Então, turma, é isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Espero que o desempenho do tratamento e controle depende do lugar que é plantado. Não, porque planta tudo junto. A gente utiliza uma área, né, a mesma área ali, e ali a gente faz parcelas, várias parcelas. Então, o tratamento e controle, a gente pode tem várias parcelas, né, de tratamento, vamos pôr 3 parcelas de tratamento e controle. Aí, do lado, assim, a gente tem a parcela do tratamento com azospirilo, e aí, do outro, se a gente quiser testar o EM, a gente também tem uma outra parcela, né? Então, eles ficam todos ali na mesma área, tá? Para não ter mesmo essa interferência de nada. E a mesma coisa que utiliza no um, utiliza no outro também. Né? Utiliza no que dá um tratamento ali com a bactéria, utiliza também no tratamento e controle. O que muda mesmo é só o uso da bactéria. Isso é para a gente testar, né, se está sendo eficiente mesmo essa bactéria. E aí a gente começa a fazer análise, né? A gente começa, tipo, de 10 em 10 dias, a gente começa a medir. A gente mede, faz o teor de clorofila na planta, a espessura, se for milho, né? A palhada, o número de folhas, enfim. Raízes, tira, né? A gente tira ali uma planta para ficar pesando ali o sistema radicular, parte aérea também. Então, são vários fatores biométricos que a gente avalia. Sonilda, sim. Vocês chegaram depois, né? Então, só para falar novamente, para quem não estava, dia 26 agora, vamos ter uma aula prática, tá? Não esqueçam. Então, dia 26, aula prática comigo. Eu acho que vocês têm que ligar, né? Não sei, para agendar. Eu acho que é isso. Eu vou procurar saber direitinho, aí eu te informo, que eu fiquei sabendo da notícia hoje. Então, fiquei muito feliz. Então, vamos ter uma aula prática. Então, eu vou apresentar para vocês as bactérias e os fungos. E aí, eu vou ensinar também a vocês a mexerem no microscópio, né? Que é muito importante. Eu não sei se vocês já tiveram essa aula. Mesmo se não, a gente faz, mesmo se tiver, né, se vocês já tiveram essa aula, a gente pode ver de novo, né, eu posso falar novamente, porque já se passaram um tempinho aí, né, e é bom vocês estarem sempre manuseando, sempre estando mexendo aí, se familiarizando aí com o microscópio. Turma, eu vou fazer a chamada agora e aí eu volto com vocês em seguida, né? Tipo 8h40. Adria, eu não sei se eles falaram para você, mas tá tendo um questionário que vocês precisam responder. E aí eu vou estar mandando no grupo esse questionário. E aí eu espero, né, que nesse intervalinho, se der, vocês vão lá e responder esse questionário pra gente, tá bom?